Esse é o primeiro encontro de projetos culturais de jogos digitais, uma contrapartida de um projeto que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo e realizado por meio da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Esse projeto teve como proponente a Paradox Gestão Cultural, uma produtora da qual eu sou sócia, que fica aqui em São Bernardo do Campo. A Paradox, ao longo dos últimos 5 anos, vem fazendo inscrição de vários projetos e leis de incentivo. Projetos esses nas suas diferentes linguagens. Então, a gente já fez produção de exposições, livros, atividades educativas. E esse é o primeiro jogo mobile que a gente desenvolveu por meio dessa lei. O jogo que eu estou aqui mencionando é o Mistério dos Patrimônios. Esse jogo ele foi realizado a partir de uma pesquisa que a Paradox levou a cabo durante muitos anos. Desde 2020, a gente faz diversas pesquisas na área de patrimônio histórico e patrimônio cultural. E a primeira pesquisa que a gente iniciou lá em 2020 foi um levantamento do patrimônio de São Bernardo. Então, junto aos munícipes, a gente fez um mapeamento para entender o que as pessoas que moram e trabalham aqui na cidade consideram como patrimônio cultural. E aí, a partir desse mapeamento, a gente desenvolveu, naquele momento, um material didático para professores. E aí, o resquício dessa pesquisa, a gente usou para fazer esse jogo mobile. Inclusive, o link do jogo, ele tá aqui na descrição. Então, eu convido vocês para baixarem o jogo, jogarem e conhecerem a Lorena, que é a nossa personagem principal da história. E aí, essa contrapartida, a gente pensou em desenvolver em 3 encontros para explicar um pouco sobre o cenário de projetos em relação a jogos aqui no Brasil, desde quando o governo tem financiado jogos digitais, o porquê disso, e também contar para vocês como foi um processo de desenvolvimento do nosso jogo em si, as dificuldades que nós encontramos, as potencialidades que esse tipo de linguagem tende a alcançar diferentes públicos. E para a aula de hoje, eu pensei em 3 momentos, contar um pouco para vocês sobre o panorama de jogos no Brasil e no mundo, de uma perspectiva mais alargada, explicar um pouco para vocês o que é um projeto de jogo, e a diferenciação entre uma ideia e um projeto de fato estruturado, um projeto cultural, e também falar sobre formas de encontrar oportunidades. Então, quais são os editais públicos que a gente consegue encontrar uma forma de financiamento desses projetos e nas suas diferentes áreas, seja numa perspectiva municipal, estadual ou mesmo federal, como é o nosso caso aqui da Paulo Gustavo. Então, falar um pouquinho sobre o mercado de jogo e a potencialidade que essa indústria tem, não só no mundo, mas também no Brasil. Então, existe uma previsão da indústria de jogos de atingir a cifra de 2,8 bilhões de dólares de receita no ano de 2026. Ou seja, é um mercado que tem muita pujança econômica. E é justamente por conta dessa pujança econômica que o governo federal do Brasil criou um mecanismo de lei para começar a patrocinar essa área numa perspectiva cultural, que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais adiante. E aí no Brasil, se a gente pensar nessa receita global, no Brasil a gente também tem números bastante expressivos. Existe uma pesquisa feita em 2021 que, naquele ano de receita de jogos de PC, o Brasil estava na casa dos 256 milhões de dólares. E a projeção naquele momento é que para em 2026, ou seja, no próximo ano, a gente atinge um patamar de 316 milhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro que essa indústria ela fomenta. E esse dinheiro, ele vai muito além da própria realização do jogo em si, Existem muitos produtos que são atrelados a esses jogos, e é importante a gente, enquanto produtor cultural, ou mesmo um desenvolvedor de game, entender esse cenário para que a gente consiga traçar estratégias para escrever bons projetos e conseguir essa forma de financiamento. Um outro dado que eu compartilho aqui com vocês é que no mercado da América Latina, o Brasil ele é o maior em relação a essa produção e fomento financeiro dos jogos. Então, para vocês terem noção, em 2025, a gente estima que o Brasil ele seja responsável por 45% da receita aqui na América Latina. Ou seja, um único país, o nosso, movimenta quase metade de um continente inteiro em relação a essas receitas. E existem também várias feiras de jogos aqui no Brasil que potencializam o acesso não só aos jogos em si,
mas também a esses produtores que estão hoje fazendo vários projetos de jogos e essa difusão. Então eu cito aqui como exemplo, né, a Brasil Game Show e a Gamecom Latam. E essa segunda-feira, por exemplo, ela foi financiada por uma lei de incentivo à cultura, pela Lei Rouanet. Então a gente vê que existe um entrecruzamento assim, né, dessas leis de incentivo, não só financiando a produção de fato desses jogos, mas também financiando feiras e ações para que mais pessoas possam ter acesso a não só o jogo em si, enquanto produto final, mas toda essa cadeia, né, que movimenta essa indústria, que é uma indústria bilionária, na cifra dos bilhões, literalmente, como a gente mencionou há pouco. E a gente tem percebido também, por meio dessas próprias feiras que fazem várias pesquisas, que há uma democratização do acesso aos games. E uma forma da gente medir essa democratização é que mais de 40% dos jogadores aqui no Brasil têm preferido jogos de celulares em detrimento de jogos de computador, né, jogos de PC. E o que a gente pode diagnosticar com isso em relação à democratização do acesso? É que um computador ele é muito mais caro, né, do que um celular. Então as pessoas de outros estratos sociais, ou até mesmo, né, um console de videogame, então a gente pode entender que pessoas que muitas vezes estão em estratos sociais mais baixos e com menos acesso econômico, elas também jogam e elas têm encontrado nos celulares uma oportunidade de ter acesso, né, a esse conteúdo. E isso também nos traz uma outra perspectiva, né, de um público diferenciado, de que a gente tem mais acesso e mais pessoas com perfis diferentes jogando. E essa diversidade, ela também tem sido sentida em relação à elaboração dos jogos. Então isso é bastante importante quando a gente está pensando na produção de um projeto para a realização de um jogo, né? Essa diversificação desse storytelling que tem sido diagnosticado aí nos últimos tempos, traz mais criatividade. E para a gente ter mais criatividade na hora de produzir um projeto de jogo, ou mesmo de produzir um jogo em si, a gente precisa ter mais diversidade de pessoas que estão pensando e fazendo esses jogos. Então, quando a gente vai montar um projeto de jogo, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, uma equipe diversa, porque uma equipe diversa, tanto em relação a gênero, classe, e outras experiências de vida nos trazem maior criatividade, né? Então é bastante importante pensar nesse aspecto de democratização, não só do acesso desses jogos em si, mas também dessas pessoas que estão produzindo e fazendo esses jogos. Um outro dado interessante é que nesse modelo de jogos gratuitos, né, existe a possibilidade de a gente ter um acesso por meio daqueles jogos do Fortnite, que a pessoa ela pode baixar no celular e ela já consegue ter esse acesso sem necessariamente ter que comprar, né, o jogo. Então isso também tem tornado o mercado mais acessível numa perspectiva financeira, né, das pessoas que estão tendo esse acesso. E aí, além de pensar, né, numa perspectiva de classe econômica, a gente também consegue pensar em faixas etárias, que também é bastante importante, porque quem está consumindo esses jogos são pessoas que são possíveis não só desenvolvedoras, mas pessoas que são novas consumidoras. Então, na última feira, foi diagnosticado que 81% dos visitantes, né, da BGS, eles tinham entre 18 e 45 anos. Então, a gente também tem uma fatia no mercado muito grande de pessoas que estão jogando esses jogos e que não são crianças, né? Então, a gente até pode fazer um paralelo de que, antigamente, a maior concentração de jogadores era um público infantil ou infanto-juvenil, e hoje em dia a gente tem uma faixa etária aí de uns 18, 45 anos, é justamente porque essas crianças, né, que cresceram nos últimos anos, elas cresceram jogando. Então hoje também uma forma da gente pensar, para quem que eu vou destinar, né, quem vai ser o público-alvo desse meu projeto cultural, que vai ser um jogo. Então pensar que essa faixa dos 18, 45 anos tem bastante potencialidade de consumir esse jogo. E também um dado interessante nessa parte de democratização é em relação ao recorte de gênero. A gente fez um levantamento que aqui no Brasil, mais da metade dos jogadores são mulheres. E para além dos jogadores, elas também são desenvolvedoras de jogos, né?
Então a gente tem aí uma perspectiva de gênero, um balanço bem democrático, né, em relação a mulheres e homens enquanto jogadores. Bom, então se a gente fez um recorte, né, do perfil, tanto em relação à classe, gênero, e a faixa etária das pessoas que estão jogando, a gente também precisa pensar, em como a gente consegue financiar esses jogos que vão ser produzidos ou que a gente deseja produzir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre investimento, né? Como que a gente consegue fomentar, a produção de um jogo? Existe uma pesquisa de mercado que tem diagnosticado que várias marcas que são endêmicas à área de jogos, ou seja, marcas que não necessariamente são de desenvolvimento, de videogames, de computadores, elas estão se aproximando desse mercado de games, que é um mercado bilionário, porque elas têm encontrado uma oportunidade de financiar e de divulgar a marca delas. Então, a própria feira, né, da BGS fez um levantamento na última edição que a maioria das marcas que estavam ali fazendo o financiamento dessa feira, né, ou mesmo fazendo ativações de marcas, não eram marcas relacionadas à área de games. Eles até trouxeram um levantamento de que várias marcas alimentícias, então, por exemplo, a Cup Noodles, a Balduco, a Nissin, começaram a fazer projetos de cosplay na feira para que as pessoas que estão ali consumindo, né, os jogos, consumindo os produtos que são relacionados a esse mundo de games na feira, possam associar a marca delas, ou seja, uma marca de comida, junto com esse momento de lazer. Então, até existe uma outra marca que recentemente lançou, por exemplo, umas batatinhas em formato de coisinhas de videogame, porque ela entendeu que uma boa fatia do público-alvo dela consumia aquele produto enquanto estava jogando videogame. E por que é importante a gente falar sobre isso quando a gente está pensando num projeto cultural? Porque essas marcas, elas têm, a partir do marco regular de jogos aqui no Brasil, elas podem virar patrocinadoras de projetos culturais. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo slide. O que aconteceu com esse marco legal dos jogos eletrônicos? No ano de 2024, o governo federal ele lançou esse marco e ele vai fazer uma regulamentação legal do que é um jogo eletrônico aqui no Brasil, e ele abre a possibilidade de que outras leis do governo, leis na área da cultura, possam fazer o financiamento tanto da produção, da coprodução e também um financiamento de capacitação, né, desses profissionais que atuam na área de games por meio dessas leis federais. Então, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei do Audiovisual, que são duas leis da área da cultura, hoje em dia elas englobam a possibilidade de fazer financiamento para jogos eletrônicos. Eu vou ler para vocês o que estabelece, né, quais são as diretrizes desse marco legal. O reconhecimento do empreendedorismo inovador de jogos eletrônicos como vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural, o fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da produtividade e da competitividade da economia brasileira e geração de postos de trabalho qualificados. Então essa parte também é legal, porque o marco ele vai beneficiar jogos brasileiros, né, a produção nacional, em detrimento de jogos estrangeiros. Então, ele faz uma perspectiva protecionista, né, da nossa economia. A promoção da diversidade cultural e de fontes de informação, produção e programação, respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos, defesa do consumidor e educação, informação de fornecedores, consumidores quanto aos seus direitos e deveres, proteção integral de crianças e adolescentes, ou seja, a garantia de que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, e a preservação da privacidade, proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É importante, enfim, é uma virada de chave, na verdade, esse marco legal, porque a partir dele o governo possibilitou que a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual começassem a ter rúbricas para
a realização da produção dos jogos independentes eletrônicos aqui no Brasil. E é também importante fazer uma observação de que a gente não está falando, a partir das diretrizes desse marco, em específico, de jogos de azar, de jogos de caça-níqueis ou mesmo das bets, né? Existe uma outra regulamentação para esse tipo de jogo. Aqui é exclusivamente para jogos eletrônicos. E também é importante porque essa virada, ela de chave, né, ela possibilita que o financiamento público chegue na mão de produtores de games, né, de desenvolvedores, de empresas que fazem esse tipo de produção, como a Paradoxa, né? A gente se beneficiou de uma lei de incentivo, a Paulo Gustavo, justamente porque esse marco legal foi criado. E também, a partir dessas diretrizes, a lei, que enfim é muito mais ampla, né, depois que ela foi sancionada, ela traz algumas medidas que são bastante importantes do ponto de vista, por exemplo, da acessibilidade. Então, não está, né, nessas diretrizes principais que apresentam o slide, mas existe a regulamentação de que os jogos que são desenvolvidos, jogos eletrônicos que são desenvolvidos no Brasil a partir desse ano, eles precisam ter o desenho universal. Então, vocês vão ver, por exemplo, que no Ministério dos Patrimônios, que eu espero que vocês já tenham baixado, existe a possibilidade de o jogador selecionar a linguagem de Libras, né? Enfim, ter um segundo idioma ali para pessoas com deficiência auditiva. E além dessa questão da acessibilidade, dos jogos terem que ter esse desenho universal, existe também para jogos que são direcionados para crianças e adolescentes, né, nossa faixa etária escolar, assim como o nosso também faz parte, precisa seguir as premissas da BNCC, né, que é a Base Comum Curricular Nacional Brasileira. Ou seja, o nosso conteúdo ele precisa estar atrelado a um conteúdo educacional que, ainda que, obviamente, né, existe todo um storytelling, na construção de narrativa fantasiosa ali, ele precisa estar de acordo com os dados da BNCC, né, que, enfim, vai todas as diretrizes ali por faixa etária, todas as competências que a criança precisa desenvolver no currículo escolar. Então, o jogo precisa também estar verídico ali com o currículo brasileiro de educação, então ser uma ferramenta pedagógica de fato. Então, é bastante importante que esse marco tenha sido estabelecido, e aí, por meio desse marco, a gente consegue pensar nas possibilidades de financiamento. Então, quais foram as leis emergenciais nos últimos anos aqui no Brasil, na área da cultura, e que auxiliam que os produtores de audiovisual, ou os produtores especificamente de game, possam criar e desenvolver os seus projetos. A gente teve a Política Nacional da Aldir Blanc, né, que foi feita desde 2020, enquanto uma lei emergencial, e desde 2023 como, de fato, uma política nacional, né, pensada como uma política pública de financiamento da cultura. E a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que foi o maior investimento direto já realizado no setor cultural do Brasil, que é justamente a lei que está possibilitando de eu estar aqui, né, com vocês, fazendo essa troca. Para a Lei Paulo Gustavo, foram quase 4 bilhões de reais investidos na cultura. E essas duas leis, né, tanto a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo, elas são leis federais, e aí esse dinheiro sai dessa esfera da federação e ele é distribuído para secretarias de cultura municipais e estaduais. E aí cada secretaria vai ter autonomia de fazer a gestão e criar os seus próprios editais. E aí a própria Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, a nossa Secretaria de Cultura, conseguiu criar, pela Lei Paulo Gustavo, essa linha de audiovisual e de games especificamente, justamente por conta do marco legal de jogos eletrônicos. E aí, além dessas duas leis, a gente também tem o financiamento e outros editais que possibilitam a gente conseguir recurso público para o desenvolvimento dos nossos projetos. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre formas de captação dessa verba. Existe uma forma de fomento governamental, que seriam por editais, né, de uma forma direta, que são, por exemplo, os editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, e outros, enfim, estaduais. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem o PROAC, que também é um edital bastante robusto em relação à verba, que abre anualmente e beneficia diversas áreas da cultura, inclusive games, né, desde então.
E a gente também tem uma forma de fomento indireto. O que seria isso? Seriam leis como a própria lei Rouanet, na qual um proponente, um interessado, escreve um projeto, submete na lei, e aí depois que ele tem a aprovação do governo federal, ele vai para uma área de captação de recurso por meio de lei de isenção fiscal. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante como funciona a lei Rouanet, para vocês entenderem as potencialidades de desenvolver um game a partir desse recurso. E a gente também tem a possibilidade de fomento direto junto às empresas, que seriam aquelas verbas de marketing. Lembra que eu acabei de mencionar que a Cup Noodles, a Balduco, a Nissin, enfim, outras empresas têm financiado eventos na área de games? Elas também têm a possibilidade, né, já que elas já têm essa aproximação com essa temática de games, de fazer financiamento direto para algum jogo que, enfim, tem ali alguma proximidade com a pretensão da empresa, né? Então, ao invés, por exemplo, da empresa criar marketing, colocando dinheiro, por exemplo, em campanhas publicitárias, comerciais, ou mesmo mais recentemente, né, uma movimentação de várias redes sociais e influenciadores divulgando os produtos, as marcas também têm possibilidade de destinar parte dessa fatia de dinheiro que elas têm para marketing em projetos que de alguma forma vão dar algum retorno e beneficiar a imagem delas de alguma forma. Vários projetos que contam com financiamento de fomento direto, ou seja, de editais que já tem aquela verba provisionada no momento em que você vai fazer a sua inscrição, elas geralmente são orçamento municipal, estadual ou federal, ou seja, é verba pública. Quando abre, né, esses editais, eles têm várias linhas, não só de jogos, então você pode, por exemplo, produzir uma peça de teatro, lançar um livro, fazer uma exposição de arte, fazer uma pesquisa, né, como foi a que a gente fez na área do patrimônio lá em 2020, depois reverberou para o nosso projeto do jogo. Enfim, abrem diversas frentes e tipologias de editais diferentes. E aí, qual que é a vantagem e a desvantagem, né, de escrever o meu projeto, por exemplo, de jogo, num edital público de fomento direto? Como já existe uma verba provisionada ali, eu já sei que se eu ganhar o edital, for contemplado, eu vou ganhar ali X mil reais para desenvolver, é mais fácil, porque eu não preciso depois, num segundo momento, de ter o projeto aprovado e fazer uma captação de recurso. A verba já está ali. Se eu tiver com toda a minha documentação em dia, enquanto proponente, né, seja empresa ou seja pessoa física, eu apresento que eu estou em dia com, enfim, todos os meus pagamentos de imposto, toda a minha documentação está redondinha, aquele dinheiro vai cair na minha conta, ou melhor, na conta do projeto, muitas vezes, né, para eu conseguir fazer o desenvolvimento do projeto seguindo o cronograma ali de X meses que eu me propus. Então, acaba sendo melhor, porque não tem essa fase de captação. Contudo, a concorrência acaba sendo muito maior. Por quê? A gente sabe que cada linha daquele edital, né, cada tipo de edital, vão ter, sei lá, 5 contemplados, 10 contemplados. Então, a concorrência ela acaba sendo muito maior. Mas tem essa facilidade do dinheiro já estar ali, enfim, em conta de forma meio que automática, assim. Se eu tô com tudo em dia, o dinheiro vai cair na minha conta se eu ganhei o edital. Agora, quando a gente pensa num fomento indireto, a gente está pensando em captação de recurso. Ou seja, a gente vai inscrever o projeto, ele passa por uma avaliação, né, seja da Secretaria de Cultura ou mesmo do Ministério da Cultura, né, a depender da esfera que eu estou escrevendo esse projeto, ele vai ser aprovado, mas ele não vai receber a verba, ele vai sim receber uma autorização para fazer a captação e aí buscar todo o recurso que foi apresentado no orçamento do projeto. Eu preciso ir fazer a captação junto a empresas ou mesmo a pessoas físicas, e aí vai depender do tipo de lei de incentivo que eu estou me inscrevendo, né? Então, por exemplo, se é uma lei federal, se é uma lei estadual, cada uma vai ter ali as suas peculiaridades. O ponto positivo de eu buscar fomento indireto é que existe uma análise técnica do meu projeto e não uma análise subjetiva. Por quê? Quando a gente está falando de fomento direto, ou seja, que tem aquela ampla concorrência e é mais difícil, chega um momento em que, sim, obviamente existe um critério técnico dos projetos, mas chega um momento que, conforme os avaliadores estão ali na peneira, né, lendo os projetos, fazendo análise de cronograma, orçamento,
quando eles, às vezes, têm 10 vagas, mas eles ainda estão em dúvida entre 12, entra num momento em que vai ser subjetiva a avaliação, né? Às vezes aqueles 12 mereciam ganhar, mas eles só têm 10 prêmios. Então não existe uma análise só técnica em editais que são de fomento direto, né? Acaba chegando um momento em que o avaliador ali precisa escolher entre um e outro projeto. E quando é fomento indireto, não. Se você fez a inscrição do seu projeto de acordo com a lei e o que está previsto, o seu projeto vai sim ser aprovado. A questão é que existe a dificuldade de fazer captação de recursos. Por isso que muita gente fala, não é difícil aprovar projeto na Lei Rouanet. O difícil é fazer captação. E acaba sendo uma verdade, né? Porque a captação ela precisa ser feita junto a empresas e às vezes as pessoas que trabalham, por exemplo, na área de desenvolvimento de jogos ou mesmo em outras áreas culturais não têm o contato imediato ali com uma empresa, né? Porque para você fazer captação de recurso, você precisa fazer relacionamento. E aí esse processo ele pode ser um pouco mais demorado do que se a gente fizesse inscrição de um projeto numa verba de fomento direto. E no caso de fomento indireto, né, como que eu vou fazer a captação desse dinheiro? Da onde que vem esse dinheiro? Né? Existe bastante desconhecimento em relação da onde que vem, né, esses valores, e por isso mesmo existe muito preconceito, sobretudo em relação à Lei Rouanet, que é a lei de fomento indireto mais conhecida do Brasil, e que as pessoas acabam... Ela é conhecida, mas ela é desconhecida ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas não sabem de fato como a lei opera, e aí acaba gerando esse preconceito por conta de um desconhecimento. Então, vamos explicar aqui para deixar tudo bastante claro. O fomento indireto, ele pode vir de 3 tipos de impostos diferentes. Por imposto de renda, que é exatamente onde opera a Lei Rouanet, por meio de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, que aí é um tributo estadual, então são editais de esfera do governo do estado, aí são vários estados do Brasil que têm esse tipo de isenção fiscal para as empresas, numa perspectiva cultural, e tem um terceiro imposto, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Aí vão ser editais que quem vai fazer a gestão são as prefeituras. E aí não são todas as prefeituras que têm esse tipo de isenção fiscal para as empresas, para serviço na área da cultura. Então, por exemplo, em São Bernardo do Campo, a gente não tem um edital que seja gerado por meio de imposto sobre serviço. Inclusive, né, deixo aqui o meu apelo para a prefeitura pensar nessa possibilidade. Em relação ao imposto de renda e a Lei Rouanet, como que ela funciona? O objetivo da Lei Rouanet. O objetivo é fazer o financiamento, né, de diversos produtos culturais no Brasil, e sejam eles nas suas diferentes linguagens. Então, a Lei Rouanet ela patrocina desde grandes museus, o MASP, Pinacoteca de São Paulo. Ela possibilita a manutenção de corpos culturais estáveis, então orquestras, Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo é gerido, enfim, ao longo dos anos, existe a possibilidade de continuidade por conta da Lei Rouanet. Existem vários espetáculos teatrais, vários shows, livros, enfim, é uma infinidade de possibilidades na área da cultura que são levadas a cabo e que de fato acontecem e chegam para a população por conta dessa lei. Então a gente tem um incentivo tanto à formação artística e cultural quanto esse fomento dessa produção. A gente também tem a preservação e difusão de patrimônio, né? Então, por meio da Lei Rouanet, existem várias igrejas, vários sítios arqueológicos, que são pesquisas levadas a cabo por meio da lei. E aí, não é só fazer, né, essa pesquisa, mas fazer essa difusão para a sociedade. Então, muitas pessoas são beneficiadas e, às vezes, acabam até frequentando peças de teatro, filmes que vão ver no cinema, e nem sabe que foi criado e possibilitado por conta dessa lei. E aí, por que uma empresa se relacionaria com a Lei Rouanet, né? Por que a empresa ela vai buscar essa isenção fiscal? Existe um interesse das empresas, primeiro, porque rola isenção fiscal, ou seja, a empresa ela deixa de pagar o imposto de renda dela, uma parte do imposto de renda dela, para o governo, e ela consegue direcionar esse valor para um projeto cultural.
Então, vejam, não é que a empresa vai deixar de gastar esse valor, mas ela escolhe, ela opta para qual destino ela vai dar, né? No Brasil, a gente tem o grande senso comum de que a gente paga muito imposto e que a gente, enfim, não vê o retorno, né, desse imposto. Escolher um projeto cultural para o qual eu quero apoiar e financiar esse projeto é uma forma, assim, da gente conseguir ter mais autonomia em relação a esse nosso dinheiro, né, da forma como ele vai ser gasto. Então, a Lei Rouanet está aí para isso. Não só para empresas, como também para pessoas físicas, né? Você, enquanto pessoa física, pode sim fazer a doação para um projeto cultural que foi aprovado pela lei. E aí, voltando em relação às empresas, né, que eu acho que é uma forma que a gente consegue ter maior montante ali de dinheiro. As empresas, elas hoje em dia, elas têm focado, né, na experiência do consumidor. Então, aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né, dessas empresas que estão nessas feiras de games e como que elas têm pensado a experiência do público que está ali na feira, como que eles conseguem relacionar a marca deles a um momento de lazer, a um momento de descontração, sem necessariamente ser uma marca que desenvolve produtos com essa finalidade imediata, né? A gente está falando, por exemplo, de várias empresas aqui de indústrias alimentícias, que não necessariamente são empresas que estão relacionadas a lazer e a ócio. Como que elas conseguem conectar essa marca delas a esses momentos, né? Uma empresa que também faz um patrocínio via Lei Rouanet também está buscando, por exemplo, mais conexão humana e uma conexão ali com aquela comunidade. Elas também podem, por meio dessa lei, fazer com que o projeto que elas vão apoiar tenha ali na sua essência algum valor que a empresa busca uma maior proximidade, né? Então, às vezes é um projeto, por exemplo, que trata de algum tema de direitos humanos, por exemplo, né? E aquela empresa está querendo se relacionar com direitos humanos, os direitos das mulheres, ou uma causa ambiental, e a empresa não está conseguindo ali na sua área de marketing fazer essa conexão imediata, ao a empresa apoiar um projeto cultural que, na sua essência, já tem essa relação, a empresa ela consegue colocar o selinho dela ali junto com uma causa que ela pode, enfim, querer estar mais relacionada, né? Querer apoiar. E aí a gente traz aqui alguns números para vocês verem o potencial que a Lei Rouanet tem ao longo dos anos, né. Então é uma lei de 1991. É importante dizer que ela é uma lei e reforçar isso, porque como ela é uma lei, ela não pode deixar de existir, né, não existe um veto que, enfim, faça com que essa forma de fomento deixe de existir para o Brasil, então isso é muito importante para o setor cultural. Então desde 93 a gente tem compilado esses dados e todos os dados, não só em relação ao quanto foi captado de recurso, mas absolutamente todos os dados de todos os projetos que já foram aprovados pela Lei Rouanet são dados públicos. Existe um sistema que chama Versalic. Inclusive, depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem aí para vocês olharem. Nesse Versalic, a gente consegue ter acesso a todos os projetos, desde assim, do texto do projeto até quando o projeto vai para uma fase de desenvolvimento, né, tudo que foi gasto, para quem foi gasto, todas as notas fiscais, isso tudo é dado público, né? Então, quando eu falo para vocês que existe muito conhecimento da lei, mas não como a lei opera, é porque as pessoas não sabem que esses dados são públicos e que não tem como você nem, enfim, criar algum subterfúgio para você fugir do que você prometeu no projeto, né? Não tem como, tudo é dado público, tudo está ali. E se por acaso algum proponente tiver a audácia, né, de burlar essa lei, enfim, aplicar alguma nota fiscal que não é verídica, o governo tem como descobrir e, enfim, esse valor que, apesar de ter sido transferido por empresas ou pessoas físicas, né, que fazem esse aporte no projeto, apesar desse dinheiro vir daí, é dinheiro público, né? Vejam, é um dinheiro que deixou de ir para o imposto de renda e está indo para um projeto. É dinheiro público e a pessoa, enfim, sofre ali as suas devidas sanções e precisa devolver para os cofres públicos o valor se, enfim, tiver algum desvio ali de dinheiro. E isso já aconteceu, enfim, vocês também podem dar um Google aí, existem projetos que já fizeram esse tipo de desvio e que foram punidos ali nas suas devidas instâncias. Então, assim, é uma lei muito séria, é muito dinheiro que está envolvido, e quando eu digo que é muito dinheiro, vocês estão vendo aí no gráfico que é dinheiro, assim, na casa dos bilhões mesmo. Então, é uma forma muito, muito potente da gente conseguir dinheiro para a área da cultura, inclusive para o desenvolvimento de jogos, né?
A gente está vendo aí os dados, essa planilha a gente tirou em 2024, quando ainda não tinha sido finalizado, né, o ano. Então ainda está um dado desatualizado, mas vamos pegar 2023, que é o ano que a gente tem o dado fechado, né, dos 12 meses, um período anual. Olha aonde está o gráfico, né? Eu não consigo nem falar que é a casa dos bilhões que tá, mas assim, é muito dinheiro que é envolvido e que existe essa possibilidade da gente usar esse dinheiro para financiar as nossas ideias, para financiar os nossos projetos. Eu também trouxe uma outra uma outra planilha para a gente fazer um comparativo em relação às áreas culturais. Vocês vão ver aí, né, que tem artes cênicas, artes visuais. A área de jogos seria exatamente aqui a área do audiovisual. A gente está aqui num valor de 2024 e a gente está vendo que nesse ano em questão, o audiovisual teve aqui um montante de captação de 178 milhões de reais. Então, vocês acham que vocês teriam condição de criar um jogo com tanto dinheiro? Com certeza. E esse dinheiro está aí para nosso uso. Então, assim, é muito importante a gente se apropriar dessas leis, se apropriar da forma como o governo possibilita, né, que seja feita tanto a inscrição quanto a captação, porque é uma possibilidade muito grande de dinheiro e de oportunidade mesmo para a gente conseguir levar a cabo os nossos projetos. E aí, ademais, tem também as outras áreas, né, que eles patrocinam. Então, projeto cultural, música, museu em memória, enfim. Como eu falei, todos esses dados eles são públicos, eles estão abertos e qualquer pessoa consegue acesso a eles, né? Aqui, por exemplo, eu quis pegar os investimentos por área cultural a cada trimestre. Então, a gente consegue fazer essa análise de onde que está indo o dinheiro público. E aí eu trago aqui para vocês muito sucintamente como que é feita a avaliação de um projeto de Rouanet, né? Eu comentei com vocês que esse projeto, ele é feito uma análise técnica dele, então eu não estou disputando a minha vaga com outra pessoa, porque a gente está falando de um fomento indireto. E aí depois do momento em que eu escrevi o meu projeto na lei, existe esse fluxo de avaliação entre a verificação no SALIC, que é o sistema onde a gente de fato faz a inscrição. Lá eles vão receber as propostas e aí vai passar pela CNIC, né, que vai ver a viabilidade do meu projeto e o enquadramento. Se eu escrevi, enfim, prevendo tudo o que a lei exige de um edital, de um projeto cultural, e aí eles vão analisar tecnicamente se o meu projeto ele pode ser executado, e aí se eles acharem que sim, eles publicam no Diário Oficial da União que o meu projeto está apto a fazer captação. E aí, publicado no DOU, a abertura de contas é uma conta do Banco do Brasil, ou seja, é uma conta de um banco público, e aí eu começo a fazer a captação de recurso. Todo esse sistema de verificação do governo, ele leva em média 30 dias. Então, a partir do momento em que eu escrevi meu projeto no SALIC, que é esse sistema, fiz ali a minha submissão, em 30 dias, se tudo estiver a contento e certinho, eu posso ter a possibilidade de começar a fazer a minha captação de recurso. E aí, quando eu começo a fazer a minha captação de recurso, o meu projeto depois ele vai para uma segunda avaliação, desde que eu tenha captado pelo menos 20% do valor total que eu mesma coloquei ali, que eu acho necessário para a execução do projeto, né? Então também tem isso. Obviamente, existem alguns tetos em relação ao orçamento, mas eles são tetos bastante alargados, assim. Existe uma possibilidade de fazer um projeto, por exemplo, pessoa física consegue fazer projeto de até 1,5 milhão, né? Então são valores orçamentários que a gente consegue levar um projeto bem robusto. E aí, depois de fazer a captação desses 20%, a gente vai ter um novo parecerista olhando para o nosso projeto, e aí, assim, não só no momento da execução, né, de produção mesmo do projeto, a gente tem os pareceristas ali do governo acompanhando passo a passo de como que a gente está fazendo esse desenvolvimento desse projeto. Então, assim, por exemplo, fiz um projeto de um jogo, submeti o projeto, consegui fazer a captação, né? Meu projeto primeiro foi aprovado a fazer a captação, consegui a minha captação. Desde esse momento que começa a entrar dinheiro na conta do projeto, já existe todo um aparato ali de profissionais do Ministério da Cultura fazendo esse acompanhamento diário do projeto, né? Então, é por isso que eu até falo para vocês que esse monitoramento,
ele é muito constante e ele é muito necessário, né, para que a lei seja cumprida e para que esse dinheiro seja gasto de forma coerente, correta e que o produto cultural gerado a partir desse projeto seja realmente entregue para a população. E aí, para finalizar, eu volto aqui na possibilidade de patrocínio direto com as empresas, né? Então, para além de patrocinadores de via de lei de incentivo, as empresas elas também têm a possibilidade de fazer patrocínio por verba de marketing anual. E aí, uma ótima forma de patrocínio, porque apesar dela ser rara, ela coloca a empresa associada a projetos e a eventos de grande impacto para o público, né? Então, a gente consegue difundir marca de empresas de uma forma associada a projetos culturais. Então, existe essa possibilidade também. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro encontro. Eu relembro vocês, né, se vocês ainda não baixaram, para vocês baixarem o jogo Mistério dos Patrimônios, que vocês se divirtam e que vocês escrevam bons projetos para que sejam aprovados e que a gente consiga cada vez mais fomentar e fortalecer a área da cultura. Obrigada!